Então, isso é o tipo de percepção do mundo que, se você ficar preso ao seu núcleo religioso, você acaba não se abrindo. No momento que você vai para o mundo, refletir, vivenciar essa sua prática religiosa, essa sua percepção, aí você tem que, opa. Agora vamos entrar então diretamente na questão da Bíblia. O que é que a Bíblia ajudou você nessa opção, nessa consagração aos direitos humanos? Eu lembro um texto de Isaías 45, 8, se não me engano, né? Do céu cairá e das nuvens brotarão a justiça. Um texto muito usado pelas igrejas no tempo do Advento. É um texto onde a maior parte desse Isaías, ele coloca: o nosso Deus é um Deus de justiça, né? E não faz separação das pessoas. Discriminação. A justiça é para todos, né? Até há um período onde o povo judeu volta do exílio e há o conflito entre aqueles que ficaram na terra achando que os que foram morreram e os que voltaram achando que os que estavam morreram. E aí houve uma briga, porque só pode fazer parte do povo eleito, do povo de Deus, aquele grupinho. E Isaías coloca: a minha casa é a casa de todos os povos. Então, esses textos, e principalmente esse, assim, ele ajuda a gente a entender que a Bíblia, o Deus que está aqui relatado, ele é um Deus que proclama justiça, quer justiça para todos. Pois é, agora é muito interessante essa citação de Isaías, de fato um dos profetas mais lidos e conhecidos nas igrejas cristãs. Agora, provavelmente, o pessoal que lê a Bíblia assim... Outro dia, sabe, eu fui convidado para a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, já faz um tempinho, já faz uns 2, 3 anos, e eu escutei um pastor, representante de um grupo cristão, que eu não vou dizer o nome aqui agora, mas é uma igreja, em que ele dizia: olha, não tem essa história não, Deus da Bíblia é um Deus amigo de quem é amigo dele, e inimigo de quem é inimigo dele. E quem não cumpre a vontade dele, a palavra dele, ele castiga, pune, mata, acaba, destrói e pronto. E eu tinha ali naquele momento primeiro que ele não estava me perguntando, né? Mas eu ia falar, então, depois dele, então eu tinha... O que você diria sobre isso? Você certamente lida com essas questões também em alguns grupos de igrejas, em alguns sociedades. No dia a dia, nós lidamos constantemente com essas situações. Mas isso, hoje em dia, a gente já tem uma percepção assim, essas pessoas que têm uma visão muito, como dizer assim, fundamentalista do que texto que lê... Lê ao pé da letra. Lê ao pé da letra é porque ela não está entendendo o que está lendo, não sabe o que está escrito ali. Porque aí também a gente tem que observar o seguinte: até pouco tempo atrás, o que se entendia que o que está escrito na Bíblia foi escrito por Deus, e tem gente que hoje ainda acredita que Deus falou para alguém aqui no cangote e começou lá a pessoa a escrever, e não foi assim. Portanto, a Bíblia não é uma palavra de Deus de uma forma iluminada magicamente, ou dita em sonhos. Não existe mágica, né? E quando você vai para os cursos, para as formações bíblicas, a gente costuma dizer: olha, a Bíblia, do jeito que está escrito aqui, ela foi escrita muito tempo depois do fato ocorrido. E quando você faz isso, você faz a partir daquilo que você está vivendo. Então, você conta uma história para animar, para justificar aquilo que você está vivendo hoje. Então, você conta o seu passado. Então, não podemos pegar ao pé da letra, porque existem situações que é para justificar ou para garantir, e o que eu vou falar agora pode ser complicado para algumas pessoas, para garantir a permanência de um grupo no poder, né? E dentro da Bíblia existem projetos antagônicos.
Interessante isso que você está dizendo, quer dizer que os textos da Bíblia não são inocentes. Não, não existe inocência. Tem alguns textos que servem ao povo, digamos assim, oprimido, às comunidades sofridas, e tem outros que servem como textos para legitimar um poder opressor. Na Bíblia tem isto? Na Bíblia tem isto. Na Bíblia tem isto. E como é que a gente faz o discernimento entre texto e texto? Porque, por exemplo, numa igreja como a Igreja Católica, quando você pega o lecionário litúrgico, você pode chegar hoje num domingo, numa Eucaristia, numa missa, e escutar uma leitura que as mulheres não falem na igreja, ou que usem véu, né? Ou que o homem é chefe da mulher. É o Levítico que tem isso presente, né? Eu costumo dizer que esses textos, tanto aqueles que legitimam um tipo de poder, quanto aqueles que questionam o poder, são importantes que estejam presentes na Bíblia. Porque a aceitação da aliança com Deus, ela não é uma coisa fácil. Ela é algo que requer um compromisso muito grande. Mas o que garante que esse Deus, que é um Deus presente no meio do povo, eu costumo dizer, está em Êxodo 3, 7, 8, né? Que é o texto que diz lá, eu vi a aflição do meu povo que estava no Egito, eu ouvi o seu clamor e eu desci para libertá-los e levá-los a uma terra onde corre leite e mel. Então, essa visão de um Deus libertador, ela para você é um critério de leitura de todos os textos da Bíblia. Ela, para mim, é o critério de leitura da Bíblia. Muito bem, nós vamos dar um intervalo, que é necessário aqui no programa, e voltamos para que você aprofunde isso com a gente. Até já, gente, fique conosco por trás das palavras. Mundo Yoga. O yoga é um dos caminhos para o alcance da plenitude e de um equilíbrio entre o corpo e a mente. O programa Mundo Yoga é um espaço de encontro e aprendizado sobre esse sistema filosófico tão rico e antigo. Alô, pessoal, nós estamos de volta ao programa Por Trás das Palavras e hoje com a alegria de entrevistar o meu amigo Pedro Bezerra sobre Bíblia e direitos humanos. Pedro, você nos dizia no primeiro bloco que o critério para interpretar os textos bíblicos é o fato de que Deus é libertador. E você dizia ao mesmo tempo que para você é importante que na Bíblia existam os textos que falam da libertação e os textos que você dizia que, historicamente, podem, inclusive, ser textos feitos para legitimar o poder. Provavelmente, os telespectadores querem saber, como eu, qual a utilidade desses textos na Bíblia hoje em dia. Eu tinha dito e reafirmo, em todos os lugares que eu vou, que, para mim, o critério de leitura bíblica ideal seria Êxodo 3, 7, 8, né? Onde coloca, é um Deus que ouve, desce, anda, é um Deus que está presente, mas não está presente em qualquer lugar. Ele é um Deus que atua onde as pessoas estão sofrendo injustiça, estão sofrendo opressão, né? No caso específico foi na época do cativeiro lá do Egito, né? Então, o que ocorre? A partir daí, para mim, toda a história do povo de Deus, desse povo que é escolhido por Deus, né? A presença desse Deus só tem sentido com essa premissa. Então, mas aí existem textos que vão justificando uma opressão. Tem momentos em que os reis do povo judeu eram reis tiranos, né?
que escravizavam, que oprimiam o seu povo. Por que está presente na Bíblia, no meu ver? Está presente ali para mostrar que não é uma coisa tão simples e tão fácil a construção de uma sociedade com relações novas. Existe conflito, existem os problemas que nós devemos superar. Ao mesmo tempo que nós temos um livro como o livro de Esdras, eu gosto de falar alguns livros que normalmente a gente no dia a dia não lê. Então, por exemplo, Esdras e Neemias são livros onde mostra o retorno e a organização do povo depois que saiu do cativeiro da Babilônia, em que mostra que tem que separar os estrangeiros do povo hebreu, do povo judeu. Mas no mesmo período é escrito o livro de Ruth, aonde questiona esse modelo de separação das pessoas. Ruth era moabita, era uma estrangeira. Ruth, uma estrangeira que fez uma opção pelo Deus dos judeus. E aí, como é que isso está errado? Não. Pelo critério de um Deus que acolhe, que ouve, ele não afasta as pessoas, ele chama as pessoas. Pedro, a própria noção de povo escolhido, de povo eleito, como é que fica isso hoje em dia numa sociedade pluralista, numa humanidade laical, secularizada? Povo escolhido, o povo eleito, isso até é um problema antigo, não é um privilégio, porque aí eu trataria essa questão. Não é um privilégio ser povo escolhido, ser povo eleito, como em alguns momentos, algumas igrejas, algumas pequenas igrejas, alguns grupos religiosos no Brasil e no mundo, colocam isso. Quer dizer, você ser povo escolhido é um privilégio. Então, você vai ser salvo. Isso é algo assim que não dá para aceitar. A salvação é para todos. A salvação ela é para todos. Como eu disse antes no início do programa, quer dizer, a minha casa é uma casa para todos os povos. Está lá em Isaías. Então, ser povo eleito não é eleito para subir num pedestal. É ser povo eleito para ser sal, luz das nações e, a partir daí, proclamar a justiça, proclamar um ano de graça. Portanto, é mais um serviço do que um serviço, privilégio. Quer dizer, é um serviço, é uma missão. E aí eu não diria só quem é cristão. Qualquer grupo religioso, qualquer pessoa que se propõe a viver a partir da sua crença, ela tem uma missão. E ela Portanto, tem ela faz parte desse povo eleito. Faz parte desse povo eleito. Eu até poderia estar falando uma heresia aqui, mas aqui eu vou poder falar. Pode falar. Quer dizer, nós optamos pelo direito da heresia. A humanidade tem consciência de si e começou a registrar isso há pouco tempo da existência. E como o nosso Deus, ele é um Deus que existe antes de tudo, então nós hoje não podemos, nenhum grupo religioso, dizer que conhece e sabe como Deus quer e age. A gente tem uma intuição. Mas Deus é maior. Mas Deus é maior e Ele pode se manifestar, e eu acredito nisso, se manifesta em diversos outros grupos religiosos que não só o meu grupo. E lendo a palavra eu entendo isso. A Bíblia leva a essa leitura de diálogo, de comunhão, ou as pessoas que se consagram na leitura da Bíblia acabam ficando mais restritos e achando que vivem essa história do povo escolhido, do povo eleito, e os outros estão perdidos? Quem só lê a Bíblia no seu grupo religioso e lê assim, e tapa os ouvidos e os olhos para nada ao seu redor, não percebe essa dimensão aberta e ecumênica da Bíblia. Não consegue. Mesmo no Novo Testamento. Mesmo no Novo Testamento. Porque ela vai se prender à letra. E eu costumo dizer que a letra
não está escrito para mim que vivo no século XXI. Aquela letra está escrito para um grupo social específico no tempo. Para mim, o que eu tenho que trazer é o espírito, é o sentido hoje para mim. Portanto, eu tenho que reatualizar o texto. Reatualizar, porque senão eu vou abrir um texto e dizer, eu vim para separar pai, mãe, sobrinho e tudo mais. Está no Evangelho de Mateus. Está no Evangelho de Mateus, é Jesus que fala, então a separação na família está correta? Não. Não está correta. Não é isso que ele quis dizer. Não é isso que ele quis dizer. Ele está ali, se a minha proposta de vida nova, de sociedade nova, vai levar a acontecer isso, porque tem alguns que não vão entender, mas não é o que ele vem fazer. Né? Até porque está lá João 10:10, que seria uma atualização até de Isaías, né? A questão da justiça, Jesus vem e diz, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. E aí, existe o problema da leitura ao pé da letra. Por exemplo, eu estou com uma tradução aqui, nesse texto está escrito aqui, eu vim para que os homens tenham a vida e a tenham em abundância. Se eu fizer uma leitura ao pé da letra desse texto que está aqui, eu vou dizer, os homens vão ter vida em abundância. As mulheres? As mulheres. Né? Quer dizer, é uma situação que você não pode pegar ao pé da letra. Infelizmente, há pessoas, há grupos que fazem assim. Né? E isso acaba ajudando algumas pessoas a se manter com um nicho de poder, de influência num grupo social, no cotidiano e em diversos locais. Até porque, aí, indo para outro aspecto, a religião, em qualquer lugar do mundo, ela ajuda a construir, a destruir e a manter poder ou tirar poder de várias pessoas. Né? Pedro, é interessante porque você ligou a questão dos direitos humanos a essa fé em um Deus que é libertação. Agora, essa noção mesmo, essa própria visão de Deus, que você disse que é maior, que é um mistério, que nenhuma religião possui, né? Não é propriedade de ninguém. Em muitos grupos espirituais, eu tenho certeza que muita gente que vê o nosso programa aqui, são pessoas que estão mais ligadas a um Deus dentro de mim, a um Deus interior, a um Deus até como uma espécie de energia psicológica ou afetiva, né, dentro de cada ser humano. E a Bíblia e as tradições que vêm da Bíblia falam mais de um Deus como um outro com o qual eu caso, com o qual eu faço uma aliança de intimidade, de comunhão, mas outro. Como é que hoje a gente poderia atualizar essa visão da Bíblia e dialogar com essas espiritualidades que, vindo do Oriente, falam mais de um Deus que é uma energia interior ao ser humano? Como é que é? Não é? O que é que a gente pode dizer sobre isso? Bom, eu penso assim, eu não posso dizer nunca que é ou não é. Eu penso que poderia ser, que talvez seja assim. Aí tem um amigo nosso, né, o Carlos Mestre, costuma dizer, essa pergunta a gente põe no bolso. Quando a gente encontrar com ele lá no céu, a gente pergunta se estava certo ou errado. Mas hoje em dia existe aqui em Brasília, isso é muito comum, né? Quer dizer, as pessoas terem essa percepção do sagrado muito intimista, muito eu. Agora, ela sozinha, ela se esvai, porque o sagrado, ele é muito superior, muito maior do que a nossa capacidade de o perceber. No momento em que eu digo que me basta eu viver esse meu Deus, essa minha crença aqui, eu me sufoco. Porque em todos os grupos religiosos que eu tenho acompanhado e percebido, existe o momento da intimidade. Eu tenho que ter a minha intimidade com
com o meu Deus, com aquilo que eu acredito. Só que esse momento de intimidade com o meu Deus, ele desabrocha. E esse desabrochar, ele não desabrocha para o espelho, ele desabrocha para o outro, né? E aí é onde algumas pessoas ainda não conseguem fazer esse link. O desabrochar não é completo, porque o desabrochar tem que ser para o outro, que percebe a presença desse Deus em mim e passa a querer vivenciar, viver, e as relações se tornam diferentes e juntos vamos construindo outras realidades, outras possibilidades. Eu não sou religioso assim, clérigo, de carteirinha, né? Mas eu, por exemplo, hoje em dia, nas empresas nacionais, nós temos diversos palestrantes falando sobre a espiritualidade corporativa, né? E não é a partir de um livro, de um texto bíblico, mas é a percepção de um ser, de uma energia, né, que está presente no ser humano e que deve permear as relações dentro das empresas, né? Então, o respeito ao outro, a ética, a moral, né? Então, na Bíblia também é a mesma coisa. Nosso Deus é um Deus que você precisa experimentar profundamente, acreditar nele e isso ser refletido, ou como eu falo, desabrochar, não para o espelho, mas é para o outro. Que maravilha, Pedro. Então, na conclusão deste programa, nós descobrimos isso. Quer dizer que a dimensão interior da fé ela é importante, ela é uma liberdade de cada ser humano e é boa. Neste diálogo, nessa integração que a gente pode até dar um testemunho de paz para o mundo e de justiça e direitos humanos no Brasil. Pedro, nosso tempo foi encerrado. Eu agradeço demais a você. Eu que agradeço. Achei muito bom aqui. Volte sempre, a casa é sua. E para você que está assistindo esse diálogo sobre a Bíblia, fique conosco no próximo Por Trás das Palavras. Muito obrigado e até logo. Estudo comparado de filosofia oriental e ocidental. Princípios universais na filosofia e nas religiões são analisados de forma agradável e interessante.